Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o Somatize, e hoje eu estou aqui para fazer mais uma questão de função de primeiro grau. Aquela função, a questão que eu vou fazer é o seguinte, tem um gráfico de uma função de primeiro grau e simplesmente a pergunta é quanto é f de 10? Ou seja, quanto é o valor da imagem do número 10 pela função? Ou seja, se o x vale 10, quanto vale o y, tá? Então, no gráfico, né, o 10 está para cá, não tem como eu saber. Dá para saber que é um valor negativo, mas qual é esse valor? Não dá para calcular. Então, o que é o ideal? Que eu tenha a lei de formação da função e não visualmente o desenho, tá? Nesse caso, o desenho não vai me ajudar. A não ser, o desenho vai me ajudar a criar a função, né? A enxergar essa lei de formação que eu preciso, tá? Então, eu tenho que entender o seguinte. Quando eu vejo que o gráfico é uma reta, eu tenho que pensar que a função é uma função de primeiro grau que tem esse formato aqui, ó. AX mais B. Sempre assim. AX mais B. Então, eu preciso saber justamente quem que é esse valor de A e quem que é esse valor de B para ter a função. Então, por exemplo, o A vai ser 2, o B vai ser 3. Então, a minha função vai ser 2x mais 3, tá? E aí eu consigo calcular o que ele está pedindo. Então, o intuito é achar a lei de formação dessa função. Como que eu vou fazer isso? Observando o gráfico. No gráfico, obrigatoriamente, ele tem que me falar 2 pontos, tá? Então, nesse caso aqui, ele me disse um ponto aqui, ó, que é esse aqui amarelinho, que tem coordenadas x valendo 1 e y valendo 2. Então, é isso que eu tenho que entender. E tem um outro ponto que é justamente onde a função corta o eixo y, que é o ponto que tem ordenada 3, né? Então, aquilo ali vai me ajudar muito, porque acontece o seguinte, esse b aqui da função é justamente onde o gráfico toca o eixo y. Então, se no desenho está tocando no eixo y igual a 3, eu venho aqui e já substituo esse b por 3, tá? Essa é a ideia. Então, eu vou ter que colocar aqui a minha função, na verdade, é AX mais 3. Nesse caso, porque o B, o termo independente de x, é sempre onde a função toca o eixo y, tá? Bom, aí eu preciso achar ainda o A. O A, tem gente que acha que é o ponto que a função toca o eixo x. Primeiro que aqui eu não sei qual é o ponto, e segundo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O A é o coeficiente angular da função, e ele representa o valor da tangente que o ângulo faz, que a tangente que a reta faz com o eixo x, tá? Então não é o ponto aqui onde que encaixa, não. Esse ponto aqui, o nome dele é o zero da função, né? Nós podemos achar, por exemplo, qual que é o zero da função nessa questão. No final a gente acha. Mas não tem nada a ver com o ponto A, tá? Bom, então eu vou substituir esse ponto aqui de coordenadas 1 e 2 na função. Como que eu faço isso? O 1 tem a ver com o x, então eu venho aqui no x e coloco 1. E o 2 é do eixo y, ou seja, é a imagem do número 1 pela função. Então eu substituo o x por 1 e igualo a 2. Esse é o truque. Então vamos lá. Nós vamos ter aqui a vezes 1, que é o x, ó, valendo 1. Por que 1? Porque foi o ponto que ele me deu. Podia ser qualquer ponto, o ponto que eu enxergo no desenho da função. Se eu tiver vários pontos, né, a função colocou vários pontos, eu que escolho e coloco o que eu achar mais conveniente, tá? Então, a vezes 1 mais 3, né, repetindo aqui, igualo a 2. Então, a vezes 1 é a, mais 3 igual a 2. Para achar o a, passo o 3 para o lado de cá, ele vem com o sinal trocado, então vai ficar 2 menos 3. Então, nosso coeficiente A é 2 menos 3, menos 1. Então, agora consigo achar a lei de formação da função. Vai ser o quê? É AX mais B. O A acabei de achar, que é menos 1. Então, menos 1x mais o B, que nós já sabíamos desde o começo, que era 3. Então, tá aqui a nossa lei de formação da função, que é menos 1x mais 3. Esse 1 nem precisava estar aqui, tá? Se eu falasse também só menos x mais 3 é a mesma coisa, tá? Bom, então perguntas que pode vir daqui. Qual o valor do coeficiente angular? Qual que é o valor de A? Nós já achamos. Menos 1 é o número que fica na frente do x. Outra pergunta. Qual que é o valor do coeficiente linear? O coeficiente linear é o ponto que a função corta o eixo y.
Outra pergunta. Qual é o zero da função? Ou seja, que valor que eu substituo aqui no x que vai zerar, tá? E aí, ó, a resposta dessa é fácil, é 3. Porque olha só, se eu ponho um 3 aqui, eu vou ter menos 3 mais 3 dá zero. Então, se esse ponto aqui, ó, que tá passando, claro que meu gráfico não tá muito legal, as coordenadas certas, mas seria o ponto 3, tá? Porque se eu coloco 3 aqui no lugar do x, vai zerar. Bom, e aí vou fazer o que ele quer finalmente, que é o f de 10. Ou seja, vou substituir o 10 na função e ver a imagem que ele tem. Então, fazendo o f de 10, vamos ter menos 10 mais 3. Sinais diferentes, eu vou subtrair e pôr o sinal do maior. Portanto, menos 7 é a resposta que eu quero. Então, f de 10, nesse caso, é igual a menos 7. Ok, pessoal? Tranquilo? Bom, espero que vocês tenham gostado e acompanhem e continuem acompanhando os vídeos que eu vou postando aí essa semana, tá ok? Beijo!